Seja muito bem-vindo ao quadro Saúde, a Flor da Pele desta quinta-feira. Doutora Vanessa Gueno já está ao meu lado. E o assunto de hoje, saúde dos pés. O verão deixa os pés à mostra, muitas vezes ressecados, e algumas pessoas sofrem de calos, fungos, micoses e o temido chulé. Será que tudo isso tem solução? Será que temos como minimizar ou até mesmo acabar com esses problemas? Bom, quem vai responder tudo isso hoje é a doutora Vanessa Gueno. Eu já estou aqui, serei então a modelo para a gente falar bem dos pés, como fazer a secagem dos pés corretamente, todos os cuidados, principalmente quando se vai ao salão de beleza. Doutora Vanessa Gueno, seja muito bem-vinda. Obrigada por tratar desse assunto que eu acho que é muito importante para todas nós mulheres que temos o costume de ir 2 vezes até 3 vezes por mês no verão fazer o pé. Será que está correto? E quais são os cuidados que nós temos que ter em relação à saúde dos pés? Olá, pessoal. Então, esse é um assunto que às vezes é pouco comentado, né? Às vezes os pés são esquecidos. A gente vê isso também com alguns pacientes, por exemplo, os pacientes diabéticos, que às vezes têm alguns problemas com os pés, e é somente pela falta de cuidado, realmente. Então, hoje a gente está aqui para sanar essas dúvidas a respeito de como cuidar corretamente dessa parte tão importante, afinal, é pelos pés, então, que a gente caminha, né? Então a gente tem que dar o devido cuidado. Bom, e a questão do salão de beleza? Primeiro lugar, não tem problema você ir ao salão de beleza, mas por favor, fique atento, principalmente ao uso dos materiais, então, do salão de beleza, porque hoje em dia todos sabemos que precisam ser descartáveis. E eu sempre oriento também, por mais que tenha salões de beleza que façam a esterilização correta dos materiais, sempre, se possível, levar o seu kit, né? Levar o kit que aí... Bom, se você tiver alguma infecção fúngica, você não vai passar para outra pessoa e também você não vai, então, às vezes, pegar, né, o fungo aí de outra pessoa. Claro, hoje em dia existem leis que todos os materiais precisam ser esterilizados, mas para a gente ter tranquilidade, é interessante levar o seu próprio material. Doutora Vanessa, vamos começar então com os temidos fungos, micoses que muitas pessoas relatam, principalmente no verão, e também a frieira. Qual é a diferença de um e outro e os cuidados são todos iguais? Então, a frieira, na verdade, que é esse fungo, o nome científico, né, da doença se chama Tinea pedis. A Tinea pedis é a frieira. E o que é a frieira? São as lesões que ficam entre os dedos, que é muito comum, que praticamente todas as pessoas têm, que incomoda porque coça muito. E como que a gente faz, então, esse tratamento? É secar. Então, hoje eu vou passar algumas dicas, até vou mostrar para vocês sobre como secamos os pés e também o que podemos fazer a mais para que ele fique mais sequinho durante o dia também. Eu, por exemplo, doutora, eu suo muito os pés durante o dia, né? Seco muito bem, higienizo após o banho, mas ele vai ficando úmido com o decorrer do dia. Teria também que fazer essa secagem durante o dia? Então, o ideal seria não ficar tanto tempo com um sapato fechado para que o seu pé respire. Mas, se precisar ficar, eu recomendo no sapato fechado usar talco, porque aí o talco acaba que ele puxa um pouco da umidade e ajuda a manter o pé um pouco mais seco. Pode ser qualquer talco? Sim, qualquer talco, tá? A função dele é secar. Então, pode ser um talco sem cheiro, pode ser um talco com cheiro, se você não tiver alergia, vai depender do que cada um quiser. Thaís, então eu vou pedir para você ser nossa modelo, né, para a gente poder demonstrar como que seria, então, para a gente fazer da forma correta, então, a higienização dessa área. Bom, em primeiro lugar, sempre no banho, atentar para lavar bem entre os dedos. Então, durante o banho lá, usar o sabonete e aí, bem cuidadosamente, vocês vão lavar todos os locais dos pés, tá? Não é para simplesmente lavar embaixo e esquecer de higienizar bem essa parte. Outra coisa muito importante é, assim que sair do banho, secar de forma correta. Então, como que seria essa forma correta? Vamos pegar, então, um papelzinho para demonstrar como se fosse a toalha. Então, assim, ó, digamos que esse aqui é uma toalha. Nós vamos enrolar a toalha e passar delicadamente entre os pés.
Então, entre os dedos, desculpa. Um a um, nós vamos secando de forma que todas as partes fiquem bem sequinhas, tá? Isso é de extrema importância. Em segundo lugar, eu tenho recomendado também para alguns pacientes que a gente pegue o secador de cabelo, que eu acho ótimo, e secar, certo? Ficar ali 2 minutinhos com o vento, né? O secador, pode ser mais para o frio, para que tire o resto da umidade que a gente tem nessa região, certo? Terceiro lugar, pacientes que têm algum tipo de rugosidade, pele seca, depois do banho, pegar o hidratante e usar em toda essa região, tá? Então, todo o pé deve ter hidratante. Claro, entre os dedos, a gente não precisa exagerar, porque é uma área que fica mais úmida realmente. Então, usar o hidratante, aqueles hidratantes especiais para pés, existem algumas fórmulas manipuladas que a gente faz, ou até mesmo algumas fórmulas prontas que são especiais para essa região. Doutora, então a minha pergunta, mais ou menos tu respondeu, mas só para nos certificarmos. Geralmente hidratamos os pés após o banho, porque com o verão a pele fica mais ressecada, a exposição, né, pés descalço. Para quem tem problema de frieira ou tem esse excesso de umidade entre os dedos, não hidratar, ou pode realmente hidratar só meio por cima? Isso, hidratar toda a outra parte, mas não passar o hidratante entre os dedos, tá? Porque senão realmente vai sobrecarregar e vai acabar dando mais frieira realmente. E quantas horas poderia ficar usando um sapato fechado, um tênis, uma meia e essa troca de meia? Sabendo que existem também pessoas que, às vezes, usam a mesma meia no outro dia. Isso não é saudável. Não, isso não é saudável. Recomendamos as meias de algodão e geralmente no máximo usar o período, então umas 4 horas e aí depois no meio-dia trocar, né, deixar um pouco o pé respirar e aí tentar trocar a meia se ela estiver úmida e sempre as meias de algodão porque elas tendem a absorver mais o suor do que as meias sintéticas. Outro problema que assola muito as pessoas, tanto sexo feminino, masculino, é o chulé. Tem maneiras de amenizá-lo? Então, o chulé é muito da questão da flora bacteriana da pessoa, né? Então, você pode ver que tem umas pessoas que não têm chulé e outras têm. Então, o que eu recomendo? O uso realmente também das meias de algodão, tentar quanto menos usar, então, sapatos fechados, melhor. E quando o chulé realmente é muito forte, procurar um médico que tem um jeito da gente diminuir, em algumas épocas, né, diminuir essa população bacteriana e diminuir um pouco o chulé. Outro problema bem comum, principalmente nas mulheres, são os calos embaixo do pé. O salto alto, ele favorece essa calosidade? Sim, é bem importante assim, a calosidade ela aparece por a gente pressionar muito uma área. Então, às vezes o salto faz com que a gente coloque mais a força na parte da frente e acaba aparecendo as calosidades. Então, o ideal é usar os sapatos mais retos que distribuam o peso em toda a área da sola do pé, da planta do pé. Tá? Outra coisa que é bem importante, o uso então de alguns cremes que ajudam a diminuir essas calosidades e também diferenciar a calosidade da verruga, porque algumas calosidades parecem verrugas, né, que são as verrugas plantares causadas pelo vírus, e o tratamento ele é diferente. Então precisa procurar o médico toda vez que você tiver alguma lesão na planta do pé para ser analisado. Lembrar que existem também cânceres de pele que podem dar nas plantas dos pés, por isso a importância de sempre visitar o médico para mostrar as alterações. Doutor, e para encerrar esse bate-papo então sobre a saúde dos pés, vamos falar sobre o pé diabético, né? Que é um problema que pode gerar até uma amputação, né? Isso mesmo. Então, assim, os pés, eles têm uma importância muito grande no paciente diabético. Faz parte da rotina o cuidado com o pé diabético. Em primeiro lugar, hidratar, hidratar, hidratar. Sempre os pés do diabético. Cuidar. Então, unhas com fungos, as próprias frieiras têm que ser tratadas, porque é uma porta de entrada para a infecção. E uso de
sapatos confortáveis, que não machucam, porque qual é o problema do pé diabético? Às vezes o paciente não sente, ele tem redução da sensibilidade devido ao diabetes, e acaba que ele machuca e não sente. Esse é o problema, de machucar, e aí virar uma infecção e, consequentemente, uma amputação. Então, esse é um cuidado, às vezes é um cuidado pequeno, manter o pé hidratado, mas que pode, sim, no futuro, preservar esse membro inferior. Doutora, muito obrigada por tratar desse assunto tão importante. Para mim foi muito interessante sentir na prática toda a teoria. Então, fica os lembretes. Levar seu kit pessoal para o salão de beleza, secar muito bem os pés entre os dedos, hidratar os pés e qualquer sinal de algo novo no corpo, né? Principalmente no... Né? Alguma lesão que está fugindo do normal, por favor, procure seu médico. Então, dermatologista é o profissional adequado para cuidar da saúde dos seus pés. Doutora, muito obrigada. Te encontro no próximo Saúde à Flor da Pele. Obrigada aí pela atenção, pessoal. Estamos nas redes sociais. Qualquer dúvida, manda lá pra gente.